E nós vamos começar com uma oração, We're going to begin with a prayer, pedindo a Deus que asking God que nos dê da função, da sua sabedoria, to give us His anointing, His wisdom. que o nosso coração esteja preparado para esse ensinamento May our hearts be prepared for this teaching. e que a gente possa reter o que é bom e repassar. And may we be able to retain what is good and to share it. Então vamos orar? Let us pray. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos Father, in the name of Jesus, we thank you pela oportunidade for the opportunity de estudarmos a tua palavra to juntos. study your word together. Te pedimos sabedoria, We ask for your wisdom. te pedimos unção, We ask for anointing. te pedimos revelação. We ask for revelation. Prepara os nossos corações Prepare our e hearts que tudo que aprendermos and let everything we learn possamos praticar be put into practice by us e passar para outros. and sharing with others. Em nome de In Jesus. Jesus' name, Amém? amen. Então, nós estamos na quarta parte do nosso estudo So we are in do the livro fourth de part Atos, capítulo 8. Of our study on the book of Acts, chapter 8. E é impressionante como um capítulo It's amazing how one chapter, podemos trazer tantos ensinamentos out of just one chapter, we can get so many teachings desses eventos que aconteceram of these events that took em um place só capítulo. in just one chapter. Então, no primeiro estudo, nós estudamos sobre cristofobia, In the first study, we learned about Christophobia, como a igreja começou a ser perseguida, how the church os began cristãos começaram a ser to be perseguidos persecuted. Christians began to be persecuted depois da morte de Estevão. after the death of Stephen. E se você não assistiu esse estudo, foi And muito if you legal. did not watch that study, it was really, really good. Nós entrevistamos os pastores de Chicago, Adriano e We Michele Penteado, interviewed the pastors from Chicago, Adriano and Michele Penteado. e isso está gravado na nossa This is página do Facebook, this e is da on, igreja it's também. recorded in our page on Facebook. Depois nós estudamos sobre feitiçaria, We also bruxaria e about adivinhação. witchcraft, enchantments, and the like, Baseado na vida de Simão, based o on the life mago. of Simon the sorcerer. E esse estudo está gravado além das nossas That páginas no study is Facebook. also recorded on our page on the Facebook and on the church page. É um estudo bem interessante, vale a pena você assistir. It's a very interesting study. It's worth watching. Nós estivemos falando sobre o batismo nas águas. O batismo nas águas salva uma pessoa? Last week we were talking about baptism, the water baptism. Does a water baptism save E a nós person? concluímos, baseado na escritura, We concluded, based on scriptures, que nenhum evento, absolutamente nenhum, that absolutely no event é um evento ao qual nós devemos colocar nossa confiança is para an sermos salvos. event in which we can put our trust to be saved. Porque não há nada que nós possamos fazer Because there's nothing that we can do que nós poderemos ficar no céu ao menos 15 minutos. to make us deserve heaven even 15 minutes. Só tem um evento que nós devemos colocar toda a nossa fé. Only one event we can place, on only one event we can place all our faith, Que é a morte de Jesus na cruz which do is the death Calvário. of Jesus Christ on the cross of Calvary. Quando Jesus morreu na cruz em meu lugar, When Jesus died on the cross in my place, representando a mim mesmo, representing myself, punido pelos meus pecados, punished by my sin, e eu aceito isso pela fé. and I accept that by faith. Eu creio isso pela fé, I believe that by faith, porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. because it is by grace that we are saved Não é through por faith. nenhum ato que você possa fazer It is not through any action that you do que você obtenha a salvação. that you can obtain salvation. E nós vimos isso através da vida de Simão, We saw that in the life of Simon, que era um homem que praticava feitiçaria, who was a man that practiced magical arts, mas disse que ele começou a crer. and he began to, or sorcery, and he began to believe. Ou seja, ele começou a pensar que podia ser verdadeiro o fato de Jesus ter morrido na cruz. He began to pelos think pecados. that the fact that Jesus died on the cross was true. Mas essa fé que ele começou a ter But the faith that he began to have
não foi uma fé verdadeira. what is not a true faith. Ele creu como os demônios, que até os demônios creem que Deus é o único Deus. He believed like the demons believed. Even demons know and believe that Jesus is God. Na verdade, ele queria o que Deus poderia dar para ele. But the reality is he wanted what God could give him. O mesmo poder que os apóstolos tinham. The same power that the apostles had. E quando o apóstolo Pedro fala para ele, olha, o teu coração é mau. And when the apostle Peter told him, your heart is wicked. Eu vejo que você está em tribulação. I see that you are in tribulation. E eu vejo que Deus pode trazer castigo para você. And I see that God can bring punishment to you. E quando ele ouve isso, When he hears that, ao invés dele se arrepender, rather than repenting, porque quando Deus nos dá uma palavra de correção, queridos, because when God gives us a word of correction, não é beloved, porque ele quer nos condenar it is not because he wants to e condemn us destruir and conosco. destroy us. Quando Deus dá uma palavra When de God correção para os seus filhos, Gives a word of correction to his children. ele quer que nós nos He quebrantemos, wants us to be broken before him. que a gente entenda que ele está nos corrigindo, To mostrando o understand nosso erro, that he's showing us our error to correct us para que nós mudemos de atitude, so that we can change our attitude. para que a gente busque a ajuda dele So para that conseguirmos we seek essa mudança. His help in order to change. Mas aí ele diz para Pedro, ora a Deus então para esse castigo não chegar para So mim. Simon tells Peter, pray to God, to your God, that he doesn't do this to me. Então ele continuava acreditando So he kept believing que o poder that the power era mais importante do was que more a relação com Deus. important than the relationship with God. E diz os historiadores And according to his historians, que Simão não se arrependeu Simon did not repent. e que, na verdade, ele se tornou um grande perseguidor And da igreja de Jesus. Truthfully, he became a great persecutor of the Church of E Jesus aí nós Christ. vamos continuar esse capítulo And now we're going to no continue this verso chapter 26. in verse 26. Depois dos acontecimentos de Simão, os apóstolos e Filipe, After what happened with Simon and the apostles and Philip, um anjo aparece para Filipe. Filipe, and an angel Diácono. appears to the deacon Philip. não é o apóstolo Filipe, It's é o not- diácono Filipe. The apostle Philip is the deacon Que Philip, mais tarde, no mesmo livro de Atos, vai se referir a ele who is also later on in the book of Acts, it's going to refer to him como o evangelista. as the evangelist. Então, no capítulo 8, verso 26, diz assim: So in chapter 8, verse 26, Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: now an angel of the Lord said to Philip, Dispõe-te e Rise. vai para a banda do sul, and go toward the south, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. Este se acha deserto. This is a desert place. E ele se levantou e foi. And he rose and went. Então, quem apareceu para ele para dizer que Deus tinha uma nova Who instrução appeared to para ele? him to tell him that God had a new instruction? Um anjo. An angel. Deus fala conosco de várias formas. God speaks to us in many ways. Deus pode falar com você através de He can sonhos, speak to you through dreams, através da palavra, que é a forma through mais his tremenda, word, which is the most tremendous, que é esse livro lindo que é a palavra de Deus, a which is Bíblia. this beautiful book that's the word of God, the Bible. Deus pode falar com você através de visão. God can speak to you through visions, Deus fala conosco através God de speaks pessoas to us falando em nome de Deus, nossos through pastores, nossos people, líderes. our pastors, our leaders, speaking for God. Deus fala conosco através da natureza, God speaks to us through nature, através da história do through the homem. history of humanity. E Deus também fala conosco usando anjos. And God also speaks to us using angels. E um anjo apareceu para Filipe. And an angel appears to Philip. E Filipe estava em Samaria. And Philip was in Samaria. Samaria é ao norte de Jerusalém. Samaria is on the north of Jerusalem. E Deus manda, e esse anjo diz que Deus And the está angel mandando ele para Gaza. Tells him to go to querida, Gaza. Você que está acompanhando os You noticiários, who are já ouviu falar watching de the news, Gaza, you've heard about Gaza. que fica ao sudoeste de It's on Jerusalém. the southeast of Jerusalem. Então ele viajou nessa direção. So he travels in that direction.
E aí diz que o lugar estava deserto, And it says that the place was desert. mas era para lá que ele tinha que ir. And that was the direction he needed to go. Às vezes Deus te manda fazer algo que não faz sentido algum. There's times when God will tell you to do something that does not make any sense. Até que você chegue àquele lugar Until you arrive at the location. e vê, percebe que tinha realmente And you can propósito see para and você. perceive that there was a purpose E for isso you. aconteceu, apesar de ser This is um what lugar happened. deserto. In spite of it being a desert place, Olha o que diz no verso 27. look what it says in verse Eis 27. que um etíope, eunuco, And then, and he rose and went, and there was an Ethiopian, eunuch, alto oficial de Candace, a court official of Candace, rainha dos etíopes, queen of the Ethiopians, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em who Jerusalém. was in charge of all her treasure, and he had come to Jerusalem to worship. Olha que interessante. Look how interesting this is. Esse homem era etíope. This man was an Ethiopian. Esse país que hoje a gente conhece como The Etiópia, place that we know today as Ethiopia, ele não era tão pequeno como é hoje. it wasn't as small as it is today. Na verdade, era um reino de Núbia, This was in reality the Nubia kingdom, que vinha do Egito até That o centro do país stretched chamado Sudão. stretched from Egypt all the way to a place called Sudan. Então, hoje, o norte e o centro de Sudão So today, the north and the center of Sudan ficava a noroeste da atual Etiópia. was northeast of Ethiopia. Então, era uma nação today's muito Ethiopia. grande, muito conhecida da época. So this was a very large kingdom, a very large nation at the time. E diz que esse homem, And this eunuco, man, this eunuch, não sei se você I sabe, don't já know if ouviu you've falar, ever heard que o homem, quando that era a man, conhecido como eunuco, to be known as an eunuch, significava que ele tinha It sido meant castrado. that he had been castrated. E nesse caso aqui nós vamos And in ver this case, especificamente o que essa palavra eunuco we're going to see specifically what that word eunuch está dizendo. is meaning here. Mas de qualquer forma, esse homem But this man, era um homem da confiança da He was a rainha de man Candace. who was Candace. a trustworthy member of the Queen Candace's royalty. Na verdade, não era o nome dela, It wasn't her name. mas é o título que uma mulher naquela nação recebia. It was the title. Candace was the title that of the Queen of the nation received. Na antiga Etiópia, essa que a gente está In estudando, the ancient Ethiopia that we are studying, a tarefa de administrar a nação the task of administering the nation, era dada à rainha, à mãe do rei. it was given to the queen, the mother of the king. Para pessoas que pensam que as mulheres da antiguidade If you não think tinham, that the women of antiquity had no não tinham valor, não tinham value, sabedoria, no wisdom, queridos, beloved, existiam muitas nações que there were very valorizavam o trabalho da many mulher. nations that valued the work of women. E a antiga Etiópia era uma dessas And nações. in ancient Ethiopia was one of them. O rei, o filho da rainha, The king, the son of the queen, era considerado o filho do sol. was considered the son of the son Então, of the sun. administrar uma nação era algo muito pequeno para quem é o filho do sol. So administering a nation was too small for somebody that was the son of the sky. Então, esse eunuco So this eunuch da Etiópia, from Ethiopia, ele cuidava he e protected trabalhava and worked para essa rainha. to the worked for the queen. E o eunuco daquela época, And a eunuch at the time, ele era castrado he was castrated para impedir in order to prevent que ele fizesse filhos nas mulheres do harém do rei. him from having sexual relationships with the women in the king's E depois harem. isso virasse para o seu próprio benefício. And that would and to avoid for that to become
something that would turn into his Tipo, benefit. matasse o rei Like killing the king e ficasse com and, o reino. and keeping the kingdom for himself. Então, todos os homens que trabalhassem no palácio, So all the men that worked in the palace, eles eram obrigados They a were serem castrados. obligated to be castrated. Porém, nesse caso aqui, But in this case, está dizendo que it is ele saying era that ele era um alto funcionário, He was a né, high como foi dito aqui. official. Ele era superintendente do tesouro. he was the in charge of all her treasure. Então, mais tarde também, So later on, also o termo eunuco the term eunuch, era também para significar um Also alto meant funcionário do a governo. high officer in the kingdom. Aí você pode perguntar, mas pastor, ele era castrado? You might ask, Pastor, was he castrated? Aqui diz que ele estava indo em direção a Jerusalém para adorar. It's saying here that he was going to Jerusalem to worship. E em Deuteronômio, na And lei, in no capítulo Deuteronomy, 23, in the law, in chapter 23, a Bíblia diz que aquele que foi emasculado, the Bible said that a person that had been emasculated, que foi mutilado, that had been mutilated, ele não poderia entrar na Assembleia de Deus para would not adorar. be able to enter the assembly of God in order to worship. E esse homem aqui, a Bíblia diz que ele estava indo adorar. And this man here, the Bible is saying that he was going to worship. Então, provavelmente, So o termo probably- eunuco para ele The term eunuch for him estava apenas se referindo que ele trabalhava no palácio. was only referring to the fact that he worked in the palace. Então, ele era um judeu porque ele estava indo em direção So he ao... was a Jew because he was Jerusalém. going to Jerusalem. Não, ele não era No. um judeu. He was not a Jew. Como ele tinha direito de entrar para adorar, Because he had the right, how could he have the right to enter in to worship? provavelmente ele era um prosélito. He was probably a proselyte. Lembra quando eu falei lá no começo do nosso Remember estudo when we sobre os mentioned prosélitos? early on in our study about the Os proselytes prosélitos são gentios que se Proselytes converteram ao judaísmo. were Gentiles that had converted to Que Judaism, foram circuncidados that had been e circumcised que seguem a lei de and Moisés. followed the law of Moses. E eles podem participar da Páscoa, And de they todas can- as festividades judaicas. And they can participate in the Passover and all the Jewish festivities. Então esse homem estava vindo da Etiópia So para this man Jerusalém was para going adorar. from Ethiopia to Jerusalem to worship. Mas o anjo falou para Filipe que ele tinha que ir nessa direção. But the angel told Philip that he had to go into that direction. Agora olha que lindo que vai acontecer aqui Now no verso look how 28. beautiful it gets in verse 28. Estava de volta e assentado no seu carro, He was vinha lendo returning. o profeta Isaías. He was returning, seated in his chariot, and he was reading the prophet Isaiah. Então disse o Espírito a Filipe: And the Spirit said to Philip, aproxima-te desse carro "Go over and join e this o chariot, acompanhe. and join this chariot." Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreende os que vem lendo? So Philip ran to him and heard him reading Isaiah the prophet, and asked, "Do you understand what you are reading?" Imagine a carruagem vindo. Imagine the chariot, Deus falando para você: Going vai along. atrás desse carro aí. and God tells him, "Go after them." E ele começou a ouvir o eunuco porque era muito comum And he began to hear the eunuch speaking. que as pessoas que lessem e Because liam as People escrituras, who would read, it was very common for the people that read and study scripture. eles costumavam fazer essa leitura em voz alta. They would study and they read out loud. Então ele chegou perto, assim, tipo, So na he- janelinha, So he came up Escutou along o and que he ele tava heard falando. through the window, perhaps, what he was saying. e falou: você está entendendo o que você And está saying, lendo? he said, "Do you understand what you are hearing? What you are reading?" E sabe qual era a passagem que esse homem estava lendo? And what passage was this man Era reading? Isaías 53. It was Isaiah 53. que fala sobre That Jesus, o speaks about sacrifício de Jesus, the Jesus. sacrifice of Jesus. Por muito tempo, os judeus For a long time, the Jews entendiam e interpretavam understood and interpreted essa passagem como this sendo, passage as se referindo ao referring Messias.
to the Messiah. Mas como os cristãos começaram But once the Christians a began mostrar que, na to verdade, point Jesus se that encaixava Jesus fit in completamente completely nesse in texto, this text, eles então começaram a dizer they began to then que say esse texto se that refere this text ao próprio profeta Isaías refers to Isaiah himself ou à nação or israelense. the Israel. Israel's nation. Mas nós sabemos que esse But we texto know está falando do That nosso this Jesus. text is talking about our Jesus. E nós vamos ver que as escrituras aqui em Atos And we're going to see that the scriptures vai in the nos book of dizer Acts qual é a parte que ele estava lendo. will tell us what part he was reading. E você que conhece Jesus, And you who know ou Jesus, talvez você que não conhece Jesus or como you deveria, who do not know him as you should, pense agora em Jesus. think now about Jesus. Olha o que diz as escrituras. Look what the scriptures Ora, say. verso 32 de Atos 8. Verse 32 in Acts 8. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Now the passage of the scripture that he was reading was this. Foi levado como ovelha ao matadouro Like a sheep, he was led to the slaughter. e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, And like a lamb before its shearer is silent, assim ele não abre a sua boca. so he opens not his mouth. O sacrifício de Jesus. The sacrifice of Jesus. Nós não vamos ver Jesus reclamando. We're not going to see him complaining, Nós não vamos ver We're Jesus not gonna see respondendo, answering back, nem mesmo as perguntas, not even the eram questions feitas a that were eles. made to him. Porque como uma ovelha muda, ele foi Because levado ao matadouro. like a lamb before its shearer is silent. No or to 33 diz, na sua going to be humilhação, 33, na sua humilhação lhe negaram justiça. In his humiliation, justice was denied him. Quem lhe poderá descrever a geração? Who can describe his generation? Porque da terra a sua vida é tirada. For his life is taken away from the earth. Então o eunuco disse a Filipe, And the eunuch said to Philip, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. About- Fala de si mesmo ou de algum outro? and the eunuch said to Philip, About whom, I ask you, does the prophet say this? About himself or someone else? Então Filipe explicou e começou por esta passagem da escritura anunciando-lhe a Jesus. Then Philip opened his mouth, and beginning with the scripture, he told him the good news about Jesus. Filipe Philip escutou o que aquele homem heard tinha lido what the man had read, e ali ele entendeu por que and then he Jesus understood why, que o anjo do why Senhor the angel of the Lord tinha o enviado para had ali. sent him there. Você pode imaginar o amor de Deus por esse eunuco? Can you imagine the love of God towards this eunuch? E não só o amor de Deus, o And not plano just his de love, Deus para esse But the homem. plan of God towards this man. Você for vai this man. entender por que Deus will tira understand Filipe why- aonde ele estava, Why God removes Philip from where he was. ganhando um monte de vidas para Jesus em Samaria He was winning many souls in Samaria. e manda ele ir para um deserto Sends him to a desert porque uma carruagem iria passar por ali com um homem because a chariot would pass by with just one man que Deus tinha um that plano. God had a plan for. E eu nessa noite quero dizer para você, And tonight I want to tell you porque que Deus é um Deus individual. that God is God for the individual. Deus tem um plano para cada God pessoa. has a plan for each person, each individual. E apesar dele ter o mundo todo em suas In mãos, spite the fact that he has all the world in his hands, todos os anjos, all the angels, todas a all natureza, nature, os animais, the animals, Deus se importa com o detalhe de nossa vida. God cares about details in our life. Existia um homem lendo as escrituras There was a man reading the scriptures que não entendia o que estava sendo who lido, didn't understand what was being read, mas Deus what tinha um was plano na vida dele. but God had a plan for his life. Talvez você fale assim, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. You might say, I don't read the Bible because I don't understand anything. Eu tenho muita curiosidade I'm de curious conhecer Deus, mas eu não Of sei knowing como God, but fazer. I don't know how to do it.
Se você verdadeiramente quer conhecer o Senhor, if you truly want to know the Lord, Deus vai colocar pessoas na sua vida. God will place people in your life. Não despreze as pessoas que Deus tem enviado. Do not, what's the word? Do not reject or do not make little of the people that God sends to you. Porque Deus está mostrando o seu amor através dessas pessoas. Because God is showing His love to you through these people. E Deus quer usar essas pessoas para te trazer para perto do Senhor. God wants to use these people to bring you closer to E the ali ele Lord. foi ouvindo sobre he Jesus. Began to hear about Jesus. Ele foi vendo como tudo He se saw encaixava. how everything connected so well. E no verso 37, olha que lindo. And in verse 37 we can read, Primeiro no 36 ele diz assim: or first in verse 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde estava a água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede de ser eu batizado? Filipe respondeu: É lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus. Okay, so hold on a second here. Verso 37, 36 e 37. Just a second. Okay. And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here's water. What doth hinder me to be baptized? And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Queridos, qual é a condição então para ser batizado? So, beloved, what is the condition to being baptized? É você já ter crido de todo o coração. Is when you have already believed with all your heart. Você não é batizado para ser salvo. You are not baptized in order to be saved. Você já é um salvo. You are porque already você já saved acreditou de todo o coração. Because you already have believed with all your heart. Mas não é um crer somente de But acreditar no pensamento. It's not an intellectual assent from the mind. De ficar sabendo, de ser sido convencido. I know about it. I've been convinced about it. Não, essa crença, that esse belief, crer, this believing traz um desejo de se relacionar com Deus. Desire to relate with God. Esse crer traz um This arrependimento belief brings repentance. de ter vivido até aquele Of having momento lived sem se importar com Deus. Up until that point without caring about God. A conexão caiu. Voltou. Isso sim é a conversão. That is conversion. Não é simplesmente crer e levantar a mão. Acredito que It's Jesus é o Filho de Deus e morreu lifting pelos up your pecados. hand and says, I believe that Jesus is the Son of God. He died for my Não é sins. um simples confessar com a boca, mas não crer de verdade no coração. It's not a verbal confession that is disassociated from believing in the heart. Então ele fala, eu vi água ali, eu posso então ser batizado? O que me impede? I see water. What is keeping me from being baptized? Então para mim é muito difícil quando a pessoa diz que se converteu. So it's very hard for me to accept when a person says that they have converted. Mas se nega a mostrar isso publicamente através do batismo. This person denies to show it publicly through baptism. Que é uma ordenança do Senhor Jesus. Which is an ordinance from the Lord Jesus. Mas esse homem aqui disse assim, olha, eu tô vendo água. O que me impede de ser batizado? What keeps me? What hinders me from being baptized? Ou seja, ele realmente tinha se convertido. So truly he had been converted. E aí Filipe fala, se você crê de todo o coração. And Philip said, if you believe with all your heart. E é isso que é o nosso tema dessa noite. And that is the theme for tonight. Crê de todo o coração. Believe with all your heart. É ter verdadeiramente a fé cristã. To truly have the Christian faith. É dizer, eu me arrependo de ter vivido até aqui sem Deus. I repent of having lived all the way up to here without God. Mas eu, a partir de hoje, quero ter um relacionamento com Deus. From now on, I want to have a relationship with God. Porque eu creio de todo o coração. Because I believe with all my heart. Meu coração é inteiro para Deus. My heart is entirely yours, eu God. Entrego todo o meu coração para Deus. All my heart. Porque eu creio de todo o Because coração. I believe with all my heart. E aí
Filipe fala, nada te impede, eu vou te Philip batizar. says, I will baptize you. Nothing E is ele keeping então you. é batizado ali. So he gets baptized right Então there. mandou parar o carro e ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water. Então, qual é a maneira? Both Philip and the eunuch, and he baptized him. Qual é a maneira então de ser batizado? So how can, what's the way of being baptized? Nós cremos da nossa In our denominação denomination, we believe que a maneira é descer as águas. the way is to É go um ato into de the estar waters. morrendo para o mundo, It's para an o pecado. act of dying to the world, dying to sin, E saindo das águas para uma And- nova vida, ressuscitando em and Deus. coming out of the water to a new life, resurrecting with Christ. Isso não quer dizer que se uma pessoa está doente no hospital That doesn't e quer mean- ser batizada, For example, if a person is sick at the hospital and wants to be baptized e não tem como there's levá-la no way para to ser take that batizada person descendo as águas, to a water location, going into the water, que esse batismo não poderá ser através de that it can't aspersão, be through aspersion, né? right? Simbolicamente Wetting the person. mas se há condição de But ter o if there batismo there's a possibility of de having a submergir nas águas, immersion baptism. é assim que será. That's how it should be. E logo depois disso, diz a palavra, So right after this, the Bible says no verso 39, in verse 39, que saíram da água e o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. and when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, Não o vendo mais o eunuco, that the eunuch saw him no more, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. and he went on his way rejoicing. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, But Philip was found at Azotus, e passando além, evangelizava todas as and cidades, passing through, he preached in all the cities até chegar a Cesareia. till he came to Caesarea. Então, esse diácono Filipe se desapareceu de repente depois do batismo. So this deacon Philip, he disappeared immediately after the baptism, Eu acho que como não tinha avião, não tinha because meios de I transporte think because there were no planes, no quick means of e a transportation, urgência de ser pregado o and the evangelho, urgency of preaching the gospel was o so nosso great. Deus Todo-Poderoso God Almighty usava esse meio de would transportar os use seus this filhos de um means lugar para outro. to transport his children from one place to another. Então, ele diz que ele foi transladado, ele sumiu So dali he e já was apareceu em outro lugar. caught away, and then appeared somewhere else. Então, o que vocês acham que o eunuco pensou que Filipe poderia So who do you ser? think this eunuch thought that Philip could be? Anjo, né? An angel, right? Mas isso não tinha importância nenhuma But para that- esse eunuco. That wasn't important O for que this eunuch. tinha importância para esse eunuco What really mattered for this eunuch é que ele was that he conheceu knew- a Jesus. he met Jesus. He knows now Que Jesus. alguém ouviu That o somebody Espírito Santo. Heard the Holy Spirit, Porque diz a palavra que primeiro o anjo mandou ele ir para Gaza. because the word tells us that first the angel sent Philip to Gaza. Ele podia ter toward falado Gaza. assim, anjo, eu não estou a fim de fazer isso não. He Quero could have obedecer said to não. the Um angel, deserto, eu vou fazer um deserto. You could have said to the angel, I don't want to go. I don't want to obey. What am Eu I going quero to do evangelizar in the desert? pessoas. I want to preach to people. Mas nesse deserto, But in that desert, sem aparentemente ninguém, apparently completely without people, tinha uma pessoa there was one que person realmente era importante para Deus. that truly was important to God. Por amor a esse eunuco And out of love for that man, e that por eunuch, amor a essa nação que ele and for that pertencia. nation whom he belonged to, Então, which he belonged to. então Filipe ouviu o So anjo. Philip heard the angel, Depois a gente diz que ele ouviu o Espírito Santo then falando, he heard the vai, Holy Spirit vai chegar perto dessa telling him to carruagem. go near the chariot. Então, mais uma vez, ele teve que obedecer a voz do Espírito So Santo. once again, he had to obey the voice of the Holy Spirit. E ali ele apresentou a Jesus ao eunuco. And there he presented Jesus to the eunuch. E em nome de Jesus e por amor And in the name of Jesus, and by e love, por amor à vontade de Deus, and out of love for the will of God,
esse homem pôde conhecer o Senhor. This man was able to know the Lord. E Irineu, um historiador, And Irenaeus, a historian, diz que esse eunuco mentions that this eunuch voltou para sua nação went back to his nation e foi um grande evangelista and was daquela a nação. great evangelist Ele in that evangelizou nation. ao ponto He de no século evangelized IV, them to the point that in the 4th century, aquela nação foi oficialmente dita como Christianity cristã. was made the official religion in that country. Aquela nação passou a ter o cristianismo como a religião oficial. That nation began to have Christianity as its official religion. E aí eu te faço essa pergunta para encerrarmos. And to conclude, I want to ask you this question. Quanto treinamento você acha que How você much precisa training ter? do you think you need to have, Ou que alguém precise ter or that somebody needs to have, para poder evangelizar uma nação? to evangelize an entire nation? Porque nós vimos aqui Because we see here que essa pessoa aceitou that this Jesus, person received Jesus, ela foi batizada, was baptized, this esse eunuch, eunuco, e depois ela voltou para o seu país e evangelizou. and afterwards Quantos he ela pôde returned evangelizar? to his country and evangelized. And imagine how many people he evangelized. E eu faço essa pergunta: quanto treinamento você já teve? And I want to ask you this question. How much training did you have? Talvez você já seja cristão há um tempão. Maybe you're a Christian for a long time. Talvez você já Maybe participou de escola You've dominical. gone through Sunday school. Talvez você já fez seminário. Perhaps you've gone to seminary even. E às vezes você reclama And you're complaining de ficar um dia of num being one ministério day, dentro da sua igreja one day in the ministry in your church, e você não vai poder ouvir a and you're not going palavra. to be able to hear the word. Querido, nós precisamos Beloved, sair. We must go. Nós precisamos We falar. must speak. Nós precisamos We passar o must que a gente conhece share what we know e para outros que não to sabem. those that don't know yet. Não tem essa de eu tenho que ter todos os treinamentos, todos os cursos. You can't have this attitude where you got to have all the training, O que all the você courses. precisa de uma conversão What you verdadeira. need is a true conversion. A Bíblia diz que esse homem The Bible seguiu seu says caminho cheio de That júbilo. this man went on his way full of joy. Enquanto você não substituir a sua murmuração pelo júbilo de servir o As Senhor, long as you don't substitute, replace your grumbling and complaining for the joy of the Lord. se você não substituir essa murmuração, If you essa don't reclamação, tudo é Replace your pesado, tudo é complaining. Everything is difícil. heavy. Everything is difficult. Você nunca vai ter alegria de You're falar never de going to have the Jesus. joy of sharing Jesus. Esse homem aqui seguiu o caminho dele, This cheio man de went on his way júbilo. full of joy. Não tinha como ele chegar na nação dele e as pessoas que conviviam com ele There was no way that he could arrive in his nation, and the people that knew him não vê a diferença. would not notice the difference. Então, quando percebeu a diferença, And when they realized and saw the ele já difference, tinha como falar, não, eu conheci could Jesus. say, "Hey, eu estava I know no caminho, Jesus. I alguém know apareceu Jesus." para mim, não sei se é anjo, não sei somebody quem é. showed up, and I don't know if it's an angel or man, Uma coisa eu sei, but one thing I know, eu era de um jeito e agora sou de I outro. was a way, and now I'm completely different. E eu tenho a alegria de saber que o meu nome And está I escrito no livro da vida. have the joy of knowing that my name is written in the book of life. Então você não precisa de treinamentos So mirabolantes. you don't need all these incredible training tools Você não precisa se You don't encher need e ficar gordo to de tanto just comer. fill up so much that you're so huge from all the stuff you put into your mind and Você your head. precisa ter amor pelas pessoas. You need to have love for people E querer que as pessoas tenham o que você tem, se é que você tem. to the point that the people want what you have, if it is that you have. Amém? Que você recebe essa Amen. Do you palavra. receive this word? E nós vamos ver que esse homem And we're going to see that this Felipe man, Philip, era um diácono, que eles não eram was a apóstolos. deacon. He wasn't an apostle. Mas quanta coisa But look how ele much fez em favor he do did reino de Deus. in the kingdom of God, Porque ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor. because he learned to
listened to the voice of the Lord. E ele quis colocar em prática. And he put into practice. Em Atos 21, para terminar, nós vamos ver, quando estudarmos o livro, o capítulo 21, nós vamos ver essa parte, mas eu quero já deixar com você. When we read it, we're going to eventually get to chapter 21, but I want to share this part with you. 20 anos depois, 20 years later, o livro de Atos, porque você sabe, o livro de Atos foi escrito longo período. Through a long period of time. A história abrange um longo período. The history comprises a long period of time. E no capítulo 21, verso 7 a 9 diz assim: 21 verses 7 through 9. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ou seja, o mesmo Filipe que a gente estava lendo. Let me translate, baby. And when we had finished our course from Tyre, we came to Ptolemy and saluted the brethren and abode with them one day. And the next day, we that were with Paul's company departed and came unto Caesarea, and we entered into the house of Philip, the evangelist, which was one of the 7, and abode with him. So this is the same Philip, que era dos diáconos, aqueles 7 que foram escolhidos. One of the 7 that had been chosen. E no verso 9 diz, tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. In verse 9 it says, and the same man had 4 daughters, virgins, which did prophesy. Então, esse homem chamado Filipe voltou para Cesareia. So this man, Philip, went to Caesarea. Lá ele teve essas filhas. In Caesarea he had these children. Que eram donzelas e profetizavam. Ladies, these daughters who were virgins and did prophesy. Que coisa linda a vida desse Filipe. What a beautiful life this Philip had. 20 anos passaram e ele continuava fazendo a obra do Senhor e agora com a sua família. The work of God, now with his whole family. E eu quero deixar essa palavra com você. And I want to share this. I want to conclude with this word to all of you today. Você precisa crer de todo o coração. You must believe with all your heart. Deus não quer um pedacinho do seu coração para ele ficar ali num pedacinho do seu coração. God doesn't want a part of your heart, just a little bit of your heart. Deus quer todo o seu coração. God wants all of your heart. Ele quer que você tenha um coração inteiro para ele. He wants you to have your entire heart, your whole heart. Não adianta você dizer que você ouve e obedece à voz de Deus. That you listen and obey the word of God. Se você não faz o mínimo, if you don't do the bare minimum que ele nos pede, that he asks us to do. Eu quero então deixar essa palavra com você. I want to leave you with this message. Se você não tem certeza da salvação, if you are not certain of your salvation, se você não tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, if you're not sure that your name is written in the book of life, saiba, se hoje você crê de todo o seu coração, know this, that today, if you believe with all your heart, se você hoje quer dizer, eu me arrependo de ter vivido até aqui sem Deus, if you today want to say, I repent from having lived my life all the way up to here without God. Mas a partir de hoje eu quero fazer de Jesus o meu Senhor. This day forward, you want to make Jesus your Lord. Porque ele é o Senhor. Because he is the Lord. E um dia toda boca confessará que ele é o Senhor. And one day every tongue will confess that he is the Lord. Se você quer fazer essa confissão if you want to make that confession today, Jesus vai confessar você diante dos anjos. Jesus will confess you before the angels. E se você não tem servido a Deus de todo o coração, and if you haven't been serving God with all your heart, saiba, know this, se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, if God is not in first place in your life, ele não está em lugar nenhum. He's nowhere in your life. Porque o primeiro mandamento, because the first commandment, é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Love God above all things. E um amor que não há renúncia, que não há sacrifício. Where there is no sacrifice, there's no giving of yourself. É um amor de palavra. It is merely words. E as palavras passam. And words pass. Mas os nossos atos de justiça, our actions, our true
righteous acts é que realmente mostram o nosso amor. Are the ones that truly show our love. Amém? Amen. Eu quero deixar então essa meditação com I want você. to leave you with this meditation on the word. Se isso te abençoou, compartilhe com um amigo, mande por mensagem. With a Copie o friend. link, mande por Copy this mensagem. link and send it by message to somebody Ajude else. outros a crescerem na fé. I want you to help others to grow in their faith. Amém? E lembre-se, você tem que adquirir conhecimento. You need to gain knowledge. Mas não para ficar orgulhoso. Not to be proud. Mas para você arrogant, passar para outros, estar but preparados a ensinar a outros. To teach others, to help others, and prepare others. E é isso que Deus espera de nós. And that's what God expects from Por que us. que Deus escolheu Filipe de ir ao eunuco? Why did God choose Philip to go to the eunuch? Porque o eunuco ia evangelizar uma nação inteira. Because the eunuch was going to evangelize an entire nation. Quem sabe uma pessoa que você ganhar. It could be that one person that you win for Jesus. Seja um escolhido para fazer a diferença. A chosen one numa nação to inteira. make a difference to an entire nation. Amém? Amen. Amém. Meu amor, você poderia orar Yes, pela let's gente? pray. Vamos orar. Father, in the name of Pai, em Jesus, nome de Jesus, to you alone be the glory. Somente a tu seja a glória. Only you are perfect and holy and pure. Somente tu és perfeito e santo. And we glorify you Nós te alone, glorificamos somente a ti, Senhor. God. And Lord, I just want to pray for anyone who is watching right Eu now quero orar agora por qualquer um deles que estejam nos ouvindo agora, or who will watch later. ou que vão ouvir depois. Lord, I pray, Father, Eu oro for Pai, a spirit of repentance, por um espírito de arrependimento, of brokenness, de quebrantamento, of acknowledgement of sin de conhecimento do pecado and confession of sin e confissão de pecado. and confession of you, Lord, E your name, confessando o teu nome, that they will receive que eles vão receber your forgiveness, o seu Lord. perdão. Even right now, even tonight. Mesmo agora, mesmo essa noite. Father, I pray, Pai, Father, eu that you oro para que touch hearts. tu toque corações. If anyone Qualquer um que is walking misaligned, tem saído da linha, Senhor, andado fora da linha. that you gently bring them back Que to tu the way. gentilmente possa trazer eles de volta ao caminho. Lord, we pray these things in the name Nós of oramos Jesus. isso em nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. Amen. Very quickly, we just want Rapidinho to eu tell gostaria you, de dizer para você, for those of you who don't know, I'm Pastor para Fernando. aqueles que não nos conhecem, eu sou o pastor Fernando. This is my wife, Pastor Eliane. Essa aqui é minha esposa, a pastora Eliane. And we want to be a blessing E in your nós life. queremos ser uma bênção na sua vida. If you are ever in the Newark, New Jersey Se area in the United você pode States, estar alguma vez aqui na área de Newark, New Jersey, you can Nova come Jersey. visit us Você at pode our nos, church. você And come pode to nos meet us visitar a nossa igreja e nos conhecer personally, right? pessoalmente. We are at 150 Nós Broadway estamos na 150 da Broadway, in Newark, New Jersey. em Newark, New Jersey. It'll be a delight to meet you in person Será uma coisa maravilhosa conhecer and to você, hear what God is doing in your life. conhecer você pessoalmente e ouvir o que Deus está fazendo na sua vida. We are from the Lion's Face Church. Nós somos da Cara de Leão. And our church is called to turn the nations right E side a up. nossa igreja tem uma chamada de virar o mundo, as nações de cabeça para cima, ó, para cima. Right side up. And my wife E minha has felt in esposa her heart tem sentido no coração dela to share de this compartilhar esse estudo in the book of Acts. do livro de Atos. And we are talking about things that the word is going to remain forever. Nós estamos falando de coisas que vai permanecer para sempre. This will never end. What you heard O que today, você tem ouvido hoje nunca vai what you ter heard fim. hearing from the scripture O que will você está never, ouvindo das escrituras will never go nunca away. vai embora, nunca vai because acabar. it's eternal. It's God's Porque word. é eterno, é a palavra de Deus. So I pray and I believe this is enriching your life. Então, eu creio e acredito que isso está alcançando a sua vida. So keep watching and keep listening to Continue this. assistindo, continue
Pode ser. and listening to E this. ouvindo isso. Because you don't, there's many things we do that Porque go muitas away. coisas que a gente faz, vai embora, acaba. But God's word will never go Mas away. a palavra de Deus nunca vai embora. Nunca vai terminar. In Jesus' Em name, nome de amen. Jesus. Amém.